E aí, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Como é que está a sua noite? Tá tudo bem aí? Então tá bom. Você sabe a diferença entre publicidade e propaganda? Você já ouviu muito comercial no rádio, na TV, na internet e você não sabe a diferença entre publicidade e propaganda? Publicidade é uma coisa, propaganda é outra. Por exemplo, propaganda é tudo que é de graça. Se você sair daqui, por exemplo, você assiste a esta live e aí você sai falando bem ou mal. O nome disso é propaganda, entendeu? Se eu te pagar para falar bem ou mal desta live, aí deixa de ser propaganda e vira publicidade. Então, publicidade é tudo que é pago e propaganda é tudo que é de graça. Se você falar bem ou mal de mim por aí, é propaganda. Se eu te pagar para falar bem ou mal de mim, vira publicidade. Estamos entendidos? Então tá bom. Nesta live de hoje temos uma convidada muito especial. Ela é uma grande jornalista, já passou pelas rádios CBN, Sul América, trabalhou também na mega emissora de notícias mundial CNN Brasil, né? E hoje ela está na TV Record. É uma grande jornalista, você já com certeza ouviu a voz dela aí no rádio, já viu esta jornalista aí na TV, né? E daqui a pouco eu vou bater um papo com ela aqui, nós vamos falar sobre os bastidores do jornalismo no rádio, na TV, o que é que você tem que fazer para ser um bom jornalista, tem algumas perguntas bem legais aqui, né, que o pessoal mandou, e enfim, vai ser bem interessante mesmo. Vou ver se ela já chegou por aqui, assim que ela chegar, a gente começa a bater um papo aqui. Se você tem pergunta e se você quer saber o que é que acontece aí nos bastidores, o que é que você gostaria de saber, sabe assim, o que é que eu tenho que fazer para apresentar um telejornal, o que é que eu tenho que fazer para... Como é que é a vida de um jornalista? Como é que pode um profissional trabalhar em várias emissoras de rádio e TV? Você está entendendo? Então, isso é o que nós vamos conversar aqui. E para você que é o meu aluno, que é minha aluna, você tem aí a possibilidade de perguntar para esta grande jornalista. O nome dela é Larissa Calderari. Já sabe quem é, né? Então é isso. Vamos esperar aqui só mais um pouquinho enquanto a Larissa aparece por aí. Será que ela já chegou por aqui? Deixa eu ver rapidamente aqui. Deixa eu ver se ela já chegou. Larissa, se você já chegou, me convida aí para entrar nessa conversa aqui ao vivo. Se não, eu vou esperar você chegar aqui para a gente conversar, tá bom? Eu acho que ela não apareceu ainda. Larissa, qual é o problema? Ah, ela chegou agora. A Larissa chegou agora. Deixa eu ver se eu consigo convidá-la para a gente bater um papo aqui. Se ela aceita aqui o convite para participar desta live, não é? E aí a gente começa. Olha quem apareceu. Larissa Calderari. Tudo bem com você, Larissa? Olá, Aguinaldo. Boa noite para você, boa noite para todos que nos assistem. Muito honrada com esse convite, viu? Que bom, nós que estamos honrados com a sua presença. Você é sempre muito bem-vinda aqui à nossa live para falar da sua carreira, da sua vida profissional. Falando em vida profissional, eu estava te anunciando aqui, eu disse que você já passou pela Rádio CBN, pela Sul América Trânsito, pela mega emissora CNN Brasil, hoje você está na Record. Conta pra gente como é que é esse negócio. Não, mas conta depois. Quando foi que você teve o seu primeiro emprego e como que foi? Alguém te convidou, você foi lá, bateu a porta, mandou e-mail. Como é que foi? Como é que você começou nesta área da comunicação? Conta aí, vai. Vamos lá, gente, uma longa história aqui para contar. Primeiro, gente, para quem ainda não sabe, Aguinaldo Ribeiro foi minha professora há muito tempo. Lembra disso, Aguinaldo? Lá atrás, nem lembro em que ano, 2009, 2008, 2010 talvez. Faz Por tempo, aí. gente, mas esse cara é um dos grandes responsáveis por eu estar aqui hoje conversando com vocês.
E olha, gente, minha trajetória é longa, viu? Tenha um fôlego aí para escutar também, porque eu vou contar tudo para vocês. Comecei lá atrás, em 2010, meu primeiro emprego, meu primeiro estágio na área foi numa assessoria de imprensa. E aí você pode até falar, mas assessoria de imprensa, o que tem a ver? Muita coisa, viu, gente? A área de comunicação, uma das coisas que mais me fascina é que ela é ampla, ela tem milhares de vertentes, ela tem muitos espaços e a gente pode se encaixar em vários deles. Então, foi ali que começou o meu primeiro emprego na área, na Halco Comunicação, aprendi muito por lá. Só que eu tinha um incômodo, eu tinha uma inquietação, eu tinha um sonho, um objetivo. Então, foi ali que eu fui bater na minha primeira porta na TV Bandeirantes. Então, ali eu comecei o meu segundo estágio na área em 2010 também. Então, por lá eu entrei na TV Bandeirantes mesmo, costumamos entrar sempre nas emissoras pela apuração, pela escuta, né, rádio escuta, como o pessoal chama popularmente. Foi assim que eu comecei por lá. E conversa vai, conversa vem, sempre falei para as pessoas do meu sonho, da minha vontade de trabalhar em rádio. Então, ali, como é uma emissora multiplataforma, rádio, TV, internet, foi ali que começou a minha história. Então, comecei o meu terceiro estágio na área pela Rádio Bandeirantes, uma das rádios mais antigas, mais tradicionais aqui no nosso mundo de comunicação. Grandioso nome, valioso microfone, e foi ali que tudo começou no rádio, na minha história. Então, passei um bom tempo ali, aprendi com grandes nomes, dos quais eu tive o prazer de trabalhar, como José Paulo de Andrade, inclusive foi ele que me batizou com o meu sobrenome, Larissa Calderari. A primeira vez que eu ouvi, eu ainda, nossa, por quê, né? Eu não usava esse sobrenome, eu tenho outro sobrenome, e ele falou, não, use Calderari, Calderari é forte, Calderari tem presença, use esse nome. Então, diante de um pedido de ninguém mais, ninguém menos do que José Paulo de Andrade, a gente não pode dizer não. Então, foi ali que eu comecei a usar esse sobrenome, do qual vocês me conhecem, muitas pessoas me conhecem, Larissa Calderari. Então, comecei tudo ali. Depois de um tempo, eu acabei me formando na faculdade, em 2012, e nas emissoras tem muitas possibilidades, mas ali infelizmente não tinha uma vaga. Então foi uma frustração, tanto para a equipe, para a chefia, né, para o pessoal que me contratou, quanto para mim, porque havia possibilidade, houve muitos aprendizados, mas não tinha vaga. Então ali se fechou uma porta para outras se abrirem. E eu vou contar tudo isso para vocês. Mas depois disso, fui para o UOL. Primeira vez que eu trabalhei na internet. E foi um mundo muito diferente naquela época, 2012. Foi ali que começou também esse primeiro pontapé em relação à internet. Depois disso, outros trabalhos foram aparecendo. Eu acabei voltando para o Grupo Bandeirantes de Comunicação, só que dessa vez na rádio antiga Sul América Trânsito. Tenho certeza que muita gente deve se lembrar, se recordar dessa rádio querida, que infelizmente não existe mais, mas que trouxe a muita gente aí bons caminhos, ideias de caminhos pela cidade de São Paulo afora, ajudou muita gente a se desviar dos congestionamentos, a saber entender mais sobre a mobilidade dessa cidade enorme que é São Paulo. Então foi ali que começou meu grande primeiro desafio. Depois de formada, eu comecei na produção. Depois de um tempinho, eu fui chamada para ser apresentadora. Comecei sendo folguista aos finais de semana. Então, tinham dias que eu ficava 6 horas no ar sem parar. Haja repertório, haja trânsito. E falei muito ali, falei muito. E depois eu virei titular na semana, no comecinho da noite, depois, entre o fim da noite, na verdade, comecinho de madrugada, depois de um tempo eu passei a madrugada fora com os ouvintes, e sim, gente, tinha trânsito de madrugada, tá? Muita gente falava, como assim trânsito de madrugada? E tinha bastante. E foi assim que continuou a minha carreira. Fiquei 6 bons anos no Grupo Bandeirantes, transitando aí entre a Rádio Bandeirantes, a própria TV e a Rádio Sul América Trânsito. E depois desse tempo, eu fiz outros caminhos. Acabei indo para a TV Globo, fiz uma espécie de freelance, uma passagem curta por lá. Também passei por um programa
muito incrível, que é o Olhar Digital, que é especificamente de tecnologia. Depois disso também fui para outros segmentos, comecei a arriscar na internet, escrevendo mesmo para blogs, recebi convites para começar nessa outra parte, que dessa outra vertente da comunicação, que é também hoje mais conhecido como copywriting, e também tem SEO, enfim, foi ali que eu comecei nesse universo. E paralelamente a tudo isso, há um tempo também, esqueci de mencionar uma parte importante, que foi a locução comercial. Muita gente sabe o que é isso, muita gente ainda não sabe, mas como o Agnaldo introduziu, vocês já devem ter ouvido a minha voz em alguma propaganda. Como atualmente minha voz circula na Band News FM com a propaganda da Inovet. A Inovet faz parte da indústria veterinária e eu estou ali com a voz, sendo a voz para eles em relação à coluna da Manu Carsten. Então, esse é um dos trabalhos que eu já produzi para locução comercial, também como comunicação indoor em várias empresas, enfim, universo grande e vasto. Aí, resumindo um pouco, que eu acabo até me perdendo, né, Agnaldo? São muitas, são muitas empresas. Você já trabalhou Mas em tantos lugares, né? Como é que foi chegar até a CNN? Quem te convidou para ir para a CNN? Você foi lá? Como é que aconteceu esse convite para trabalhar na CNN? Porque a CNN é um grande sonho assim de todo jornalista, né? Porque é realmente uma mega empresa mundial, né? exatamente, a CNN é um nome que todo mundo, na realidade, na ficção, já sonhou. Quem é jornalista, até quem não é jornalista, sabe que esse nome, que essa marca é muito forte. Eu, antes disso, eu já trabalhei na Rádio CBN, e na Rádio CBN eu fazia helicóptero, falava do trânsito também, da mobilidade aqui em São Paulo para a Rádio CBN. Então, nesse meio tempo, recebi esse convite para ir fazer parte do projeto da CNN Rádio. E foi um belo de um desafio, foi um programa assim, foi um convite enorme. Então foi uma experiência muito legal, muito gratificante, porque fazer parte de qualquer rádio já é uma responsabilidade assim, que eu não sei nem explicar para vocês. Estar na frente de um microfone é uma coisa muito, muito poderosa. Então, estar à frente disso já é uma coisa assim, sem nenhum tipo de mensuração. Estar à frente de um microfone, de um projeto novo, da primeira rádio em relação à CNN Brasil aqui, nem se fala, gente. Então foi uma coisa que eu fiquei, ufa, é um negócio grande. Não que os outros projetos não fossem, mas colocar uma rádio no ar do zero é uma coisa muito, muito linda. Então eu tive o privilégio de fazer parte desse projeto. Ao meu lado, o Roberto Nonato, que é um grandioso comunicador também em rádio, muita gente já ouviu falar. E se não lembra do nome, com certeza você já ouviu a voz dele. Então foi assim uma experiência incrível. Nós tivemos vários desafios entre pensar nos programas, pensar nos formatos, gravar muitos e muitos pilotos, pensar nos colunistas, e encaixar tudo bonitinho, porque rádio é uma equipe e é uma equipe muito grande por trás das vozes que estão ali no microfone. Então, esse convite surgiu assim, Agnaldo. Eu recebi esse convite no finzinho, em meados de setembro de 2020. Começamos a gravar os pilotos, aquele segredo absoluto, tudo, até que a estreia da rádio aconteceu em outubro de 2020. Está aí um projeto lindo até hoje. Olha, eu acho isso muito interessante para quem é da comunicação, né? Você falou da diferença entre gravar, por exemplo, publicidade, trabalhar em grandes rádios e tudo mais, mas quando você chega numa emissora tem uma abrangência nacional até mundial, eu, por exemplo, eu sou voz padrão do quadro Quem Arrisca Ganha Mais lá do SBT, no Domingo Legal. Eu tô lá todo dia, todo domingo, a partir da 1 da tarde, mais ou menos assim. E foi um negócio muito doido, né, de sair de um trabalho que eu gravo muito para a América Latina, por exemplo, mas tem ali um público limitado. E depois que você chega na TV, tem, sei lá, 18 milhões, 20 milhões de pessoas te ouvindo, te assistindo. É um negócio meio que você fala: caramba, o que está acontecendo aqui? Sim, arrepia, né? É verdade. Né? Você fica assim meio caramba. Mas é muito bom. Eu acho que isso é a realização, né, do mundo profissional, da nossa vida profissional. Isso é muito, muito interessante. Né? Falando nisso, Com certeza.
Depois da CBN, você saiu de lá, foi para a CNN, da CNN você foi para onde? Agora estou na TV Record. É um desafio novo também, que surgiu agora em meados de janeiro. E TV na frente das câmeras, é uma coisa que eu particularmente nunca tinha pensado em fazer. E surgiu o convite, eu decidi aceitar e abraçar esse filho que eu estou gerando até agora, estou aprendendo com ele, estou ali amando. Que é outra parte da comunicação, é a câmera, é uma coisa que eu não estava acostumada, eu estava acostumada com o microfone. E você, Agnaldo, e eu tenho certeza que os meus colegas que estão nos ouvindo, que querem trabalhar em rádio ou já trabalharam em rádio, a gente sabe que o microfone não intimida tanto, apesar de dar um friozinho na barriga, mas a câmera, tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo aqui, independente se for tirar uma foto, se for fazer um vídeo, é uma exposição, é uma coisa que acaba intimidando um pouco. Então, aprender a se familiarizar com a câmera, aprender a conversar com ela, aprender todos esses macetes está sendo uma experiência muito gratificante também, muito boa. Mas esqueci de mencionar também algumas coisas importantes aqui, Agnaldo, que foram incríveis também, como a Rádio Capital. A Rádio Capital é uma das grandes rádios AM, que migrou recentemente para a FM também aqui em São Paulo, e que também tenho certeza que todos os nossos colegas já ouviram falar nessa frase, nesse bordão. Oi, gente! Tenho certeza. Foi ali Pô, que deixa eu te Eli interromper para falar uma Correia, coisa aqui. pode? Claro. O Eli Correia foi meu professor de rádio AM há muito tempo atrás, que eu fiz um curso com ele numa escola de rádio. Ele foi meu professor de locução AM, né? Então, o Eli Correia realmente é um ícone É um na ícone. locução, né? É um ícone, assim, olha, gente, eu nunca tinha pensado que na minha carreira, na minha trajetória curta ainda, eu tenho 12 anos de carreira no jornalismo como um todo. Eu trabalhei com nomes de pessoas que eu, quando criança, ouvia, e que eu ouvia os meus avós, os meus pais falando deles, o Eli Corrêa, o Zé Paulo de Andrade, Rony Magrini, sabe, entre vários outros. Eu trabalhei com muita gente assim incrível, que me ensinou, que cuidou assim de mim, que me direcionou. Então, gente, não tenho o que falar. O Eli Corrêa foi um dos caras assim que mais me recebeu assim no jornalismo, no rádio, rádio AM. Quando eu fui para a rádio AM, foi uma experiência também assim completamente diferente. Você pode perguntar, Larissa, mas rádio é rádio? Rádio é rádio, mas cada rádio em si, emissora, tem uma cara, tem um público, tem uma linguagem. Então, nós temos que, com toda a versatilidade que um comunicador deve ter, a gente tem que se adaptar também. Então, eu comecei a falar para um público de pessoas mais velhas, de pessoas mais experientes, de pessoas que não queriam ouvir blá blá blá, sabe? Então, é assim, cada rádio tem um gosto diferente, sabe? Tem uma característica diferente. Então, ser recebido por esses grandes comunicadores e pelo público do outro lado é uma coisa que assusta ao mesmo tempo, gera mais responsabilidade ainda, e ao mesmo tempo você olha e você fala, gente, que privilégio aprender de ver essas pessoas. Então, isso não tem preço. É realmente mesmo muito gratificante. Gratificante também é esse pessoal que está acompanhando a gente aqui, ó. A Viviane de Carvalho, a Dani, a Mimi Mel, a Sueli Santana, o Rick Teodoro está mandando um oi para você, falando, te perguntando onde você está trabalhando no momento. Ela acabou de responder. A Beatriz Moretti, o Reinaldo Japa, grande locutor. Caiu aí, Lari. O Caiu Reinaldo aqui. Japper é um grande locutor da Jovem Pan, da Rádio Jovem Pan. Abraço, Japper. Ele está perguntando aqui, não, está falando que a Larissa é uma grande profissional e uma pessoa incrível, é verdade. Abração, Japper. Ricardo França, ele está fazendo uma pergunta aqui, já eu respondo para você. O que aconteceu ali com a Lari? Ela sumiu. Larissa, cadê você? Deixa eu continuar falando com o pessoal aqui. A Basília Rodrigues também está por aqui falando que a Larissa é uma ótima jornalista. O Kelvin, de novo a Beatriz Moretti, o Eduardo, Voltei. olha, ela voltou, apareceu aqui na tela de novo. O Lino Pires está dando boa noite para a gente. O Áudio Fajardo também está dando boa noite. A Nina Biguetti, excelente live, valeu, obrigado.
O Japer, todos os alunos do professor Aguinaldo Ribeiro estão destacando no mercado. É claro que sim, estudou comigo nessa. O Japer foi meu aluno também, tá na Rede Jovem Pan, grande profissional. A PC Mari está falando que você, Larissa, é maravilhosa. O Cirilo está mandando boa noite para a gente. O Will Dub está falando oi, amiga. Quem mais está aqui? Paredão Sucesso. A Dani também está mandando oi. O Barreto. O Ai, Luiz que Gustavo, lá de legal. Curitiba. O Vitor Coimbra. E tem ali o Salviano Jefferson também está falando buenas noches, buenas noches, Chico, como é que tá? Bom, vamos voltar aqui à nossa conversa. Obrigado a você que está acompanhando. Bacana, tem muita gente aqui acompanhando. Tem uma pergunta aqui, que é o seguinte. O Ricardo está perguntando. Ele está falando, mas o que é que você acha disso? E também, depois que você responder, eu vou me permitir a dar o meu pitaco aqui sobre esse negócio, porque algumas pessoas às vezes têm um entendimento equivocado dessa coisa, que é o seguinte, o Ricardo pergunta, o jornalismo está perdendo credibilidade porque hoje em dia não é mais preciso ter diploma e estudar para ser considerado um profissional. Você concorda com isso, que o jornalismo está perdendo credibilidade porque não tem profissional habilitado no mercado? Não, não concordo, porque o jornalismo exige do seu porta-voz, seja ele jornalista formado ou não, um nível de conhecimento muito grande. Você não pode simplesmente, numa rádio, numa TV ou na própria internet, e escrever o que você acha. Tem várias vertentes na comunicação. Nós temos os colunistas, nós temos as pessoas que opinam, nós temos de todos os tipos, mas nós que informamos, a gente não pode se dar ao luxo de não estudar. Não existe isso. E eu acho que a comunicação como um todo, eu acho não, eu tenho certeza, a comunicação como um todo exige preparo. E é um preparo que não é simplesmente estudar para ser jornalista, não é só ler um livro de como se comunicar melhor. Todo tipo de conhecimento, toda bagagem que a gente adquire, ela vai ser usada em algum momento. Claro que nós temos alguns tipos, né, claro, de muitos universos especializados. Nós temos uma pessoa, um jornalista que é especializado em política, nós temos um jornalista que é especializado em trânsito, em mobilidade, na editoria, no mundo internacional, nós temos muitas vertentes. Só que não, nós temos que estudar e muito, e todos os dias, viu, gente? Todos os dias, o tempo todo. Não tem a ver com diploma, tem a ver com a preparação da pessoa como um todo para um profissional que tem que se dedicar, tem que ter total imparcialidade, existe sim ainda imparcialidade, e para ser um porta-voz de uma notícia. Não é simplesmente acordar, ir para uma emissora, ou ir para o seu blog, ou para o seu site, enfim. Você tem que se preparar e muito. Verdade, concordo contigo. Eu ia falar basicamente isso, porque não é uma DRT, não é uma MTB, não é um documento que te habilita, que te traz talento. Tem gente que confunde talento, né, com Exato. conhecimento, confunde diploma com conhecimento, mas não é isso que acontece. Eu acho que os bons profissionais do mercado acabam se sobressaindo ou trabalhando em várias emissoras, realizando o sonho profissional, é porque estudou bastante, dedicou, né, foi lá e fez aquilo acontecer. O estudo hoje, eu costumo dizer e brincar até com os meus alunos, o estudo hoje é a maior rebeldia contra uma vida ruim, né? Uma vida ruim que eu digo assim, de não conseguir trabalhar onde você quer. Se você estuda, você consegue. Né? Ó, para você que está acompanhando, eu vou fazer o meu merchan aqui. Por Livro favor. maravilhoso aqui, está disponível já à venda a segunda edição, daqui a pouco eu passo o link aqui para vocês, vou deixar aqui. E tem um site novo também da Espaço Voz, completíssimo, com um monte de coisas. Acessa lá, espacovoz.com. E vou aproveitar também e fazer mais um merchan. Continua acompanhando aqui, seguindo @Espaço Voz aqui no Insta. E logo no final, espera mais um pouquinho aí, que você também pode acompanhar a Larissa nas redes sociais. Mas não deixe de adquirir esse negocinho aqui, ó. É um manual completo da comunicação. Eu conto a história da comunicação desde a acta diurna lá do Júlio César até a época atual,
Eu entrevisto dubladores, locutores, jornalistas e, enfim, várias pessoas. É bem interessante para você que está acompanhando e faz parte do que a Larissa falou aí. Estudar nunca é demais. Nós que somos profissionais bem-sucedidos da comunicação, nós temos a obrigação de repassar conhecimento e também de dizer isso. Estuda, porque se você estudar, você vai chegar longe, vai fazer e trabalhar onde você quer, fazer o que você gosta, não ficar aí seguindo regras que você não gosta e ficar supondo e inventando coisas também, tipo, o mundo da comunicação é uma panelinha. Eu nunca achei isso e não acho. E, aliás, eu crio algumas confusões por aí quando eu digo isso, que não tem panelinha. Tem indicação? Tem. Mas se você tem talento e estuda pra caramba, você consegue ir longe e consegue quebrar essas barreiras todas, né? Então é muito importante levar isso a sério. Lari, tem outra pergunta aqui Vamos do lá. filho da Marcela Vasconcelos. Ela é jornalista também, trabalha numa TV do governo. Ela pergunta o seguinte: como e por que você escolheu ou te escolheram para trabalhar em tantas emissoras? Eu acho que você já respondeu mais ou menos assim, mas você foi convidada, e na maioria dos casos aí de trabalho, se você foi convidada ou você foi lá bater na porta? Só responde rapidamente pra gente aí. Marcela, foi um caminho natural, fluxo natural. Eu fui convidada para a maior parte delas. Eu corri atrás da primeira oportunidade e desde então, graças ao esforço, ao talento e às oportunidades foram surgindo. Então, foi uma conjunção de fatores. Queria só pedir uma licencinha rápida, Aguinaldo, para mandar aqui um abraço para duas pessoas que são muito especiais, inclusive grandes nomes da comunicação que estão nos assistindo. Uma delas é a Basília Rodrigues, grande jornalista da CNN Brasil. Vocês conhecem a Basília, eu tenho certeza, é uma das maiores jornalistas aqui do Brasil, quiçá do mundo, em Basília. E ela é especialista em política, então vocês também com certeza conhecem o trabalho da Basília, já conseguiram assisti-la na CNN Brasil e também o Fernando Barreto, meu colega, meu amigo querido, que também é um dos grandes nomes do rádio. E ele trabalhou comigo na Rádio Sul América Trânsito. Ele tem uma rádio web muito bacana, que também depois fazer um merchanzinho aqui dele, Agnaldo. Uma vozerona maravilhosa, gente. Também tenho certeza que vocês conhecem o Fernando Barreto. Obrigada, viu, gente? Para todos vocês também que estão aqui nos acompanhando e mandando um alô. E também outra pessoa, Aguinaldo, rapidinho. Você não vai acreditar. O meu primeiro patrão, Eduardo Souza, que está aqui nos assistindo. Meu primeiro emprego, quando eu era só uma menininha, gente, com 16 anos. E ele está aqui nos assistindo também. Um beijo para você, Edu. Olha que bacana, abraço para a Basília, eu também acompanho o trabalho dela, grande profissional. Fernando Barreto eu conheço, ele não me conhece, mas cara que é conhecido aí no meio também. O Eduardo, grande profissional, abraço para vocês, que bom que vocês estão aqui acompanhando a gente, que legal, muito bom, que honra, temos uma audiência muito qualificada. Deixa eu ver se eu mando mais abraço aqui pro pessoal também, já que a gente está nesse pique aqui de mandar um abraço. Quem mais está aqui? Deixa eu ver se chegou mais gente. O Salviano, o Paulinho do César da Rádio Aliança FM, co-líder de Mato Grosso. Olha! Abraço para você. A Lúcia, né, tá falando, a Larissa é uma excelente jornalista, concordo com você, uma excelente jornalista. O Rick Teodoro. Você faz reportagens em quais telejornais da Record? Daqui a pouco ela vai falar, é a próxima pergunta. A Suzana Abreu, que trabalha na Rede Transamérica também, locutora. Abraço para você, Suzana. O Jefferson. Liana. Está todo mundo concordando com você aqui, falando que você é linda, que você é maravilhosa. Está todo mundo gente. falando muito bem de você aqui. Agente digital, baita profissional, concorda com você. Fernando Barreto, sensacional, grande profissional. O Cirilo está falando aqui. Enfim, abraço para vocês, gente, que está acompanhando a gente aqui. E a pergunta é: o que é que você está fazendo? O que é que você vai fazer lá na Record? Pode falar ou ainda está naquele ponto lá do segredo? Posso falar, sim, claro. Eu fui contratada pela TV Record, vocês conferem minhas reportagens na grade, no geral, e também num programa que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Fala que eu te escuto. Alguém já ouviu falar no Fala que eu te escuto? Tenho certeza que sim, é um dos programas mais antigos da TV aberta brasileira. É um programa jornalístico que passa todos os dias à 00:45
E aí você confere diversas reportagens sobre todos os assuntos que estão em alta no momento. E hoje, quem quiser assistir a matéria tá lá, meia-noite e 45, e dá para conferir também nas redes sociais do Fala Que Eu Te Escuto e na TV Record como um todo. Com certeza você vai ver esse rosto aqui e ouvir essa voz na grade da TV Record. Olha que demais. Eu fico super feliz, Larissa, quando eu vejo os meus alunos, mesmo alunos mais antigos, você que começou um pouco mais lá em 2008, 2009, como você falou, outros grandes profissionais que estão no mercado, o Japer, enfim, mais uma série de outros. Eu fico extremamente feliz de ver aí os meus alunos brilhando no rádio, na TV, na internet. Eu acho isso sensacional. E eu costumo dizer também que essa é a parte da profissão de professor que o dinheiro não paga, né? Você vê alguém ali trabalhando, realizando o sonho. Eu acho isso maravilhoso. E falando nisso, qual foi o pior trabalho assim que você fez? Uma entrevista, alguma coisa que deu errado, aquela coisa que você gravou e falou, meu Deus, se me perguntarem, eu vou negar porque isso não é trabalho meu. Qual foi o pior trabalho, o mais engraçado que você já fez aí nesse meio da comunicação? Olha, pior trabalho eu não diria, Agnaldo, porque eu fiz tanta coisa diferente nesses anos que eu acho que todos eles complementam a profissional que eu sou hoje. Porque eu já trabalhei em rádio musical, já trabalhei em rádio jornalística, rádio segmentada, rádio AM, rádio FM, fiz prestação de serviços e trânsito para outras rádios como Transcontinental, Jovem Pan. Então, o pessoal já ouviu minha voz em muitos lugares por aí. Então, você se adequar, eu já mencionei um pouquinho disso no nosso comecinho da conversa, você se adequar ao tipo de linguagem e público, nós sabemos que a nossa voz, assim como o nosso rosto, ela pode ter várias caras, várias nuances. Então, você adaptar isso, para mim, assim, foi uma coisa muito interessante. E um dos trabalhos que eu fiz, que foi na Rádio Capital, foi para falar de entretenimento. E teve uma época que eu falava de fofoca. Falar do mundo dos famosos e de fofoca era uma coisa que na minha vida nunca tinha passado na minha cabeça. E aí eu tive que aprender a consumir esse tipo de conteúdo, entender, absorver para depois passar para o público. Muitos daquelas coisas, das novelas que eu tinha que falar, dos resumos para as pessoas, eu não entendia antes. Então teve todo esse preparo da Larissa, pessoa física, casando com a Larissa, pessoa jurídica, para depois adaptar a linguagem e, claro, levar a notícia que o público queria saber. Então, passar por essa experiência da Rádio AM e falar para as pessoas desse mundo do entretenimento foi uma coisa rica e que eu nunca tinha parado para pensar. Não foi o pior trabalho, eu diria que foi o trabalho mais inusitado que eu nunca tinha pensado em fazer. Não foi uma coisa que eu escolhi. Como a Marcela perguntou mais cedo como, né? Surgiram tantos. Surgiram naturalmente. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e uma pessoa que sempre aceitou os desafios. Então, por maiores que eles fossem ou mais diferentes, eu pensava, o que eu vou perder? Nada, eu vou ganhar. Então, vamos lá e vamos fazer. O que pode acontecer é dar muito certo ou dar muito errado. Independente do que acontecer, vai ser bom. Vai agregar, vai enriquecer. Então, foram experiências incríveis e essa me veio à cabeça agora. Tá certo. O legal da nossa área é exatamente isso, né? Porque tudo é um aprendizado, mesmo as coisas mais inusitadas, complicadas, ruins e coisas maravilhosas, tudo é um aprendizado que você usa em qualquer situação depois do que acontece, né? Enfim, Sim. eu acho muito gratificante trabalhar nessa área por conta exatamente disso. Você acaba recebendo elogios, recebendo críticas, e você aprende com tudo e se torna um profissional cada vez melhor. Isso é muito bom. Muito. Está escrito que Paredão Sucesso. Ele está fazendo uma pergunta. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou nesse período aí, desde que você começou a trabalhar na comunicação, no rádio e na TV? Uma só é difícil, hein? São muitas, mas deixa eu pensar. Bom, eu acho que uma das mais recentes, lembrando da CNN Brasil, é você acompanhar tudo que está acontecendo. A CNN Brasil é uma emissora aqui como todas, né? Passa e fala de tudo que acontece não só no Brasil como no mundo. E
é aquela mesma história que eu disse em relação ao conhecimento de causa. Você muitas vezes não sabe o que acontece nos Estados Unidos em relação à política, você muitas vezes não entende o que é o Estado Islâmico ou por que o Talibã entrou em conflito. Então, são assuntos muito particulares de cada local que às vezes a gente não tem familiaridade. Então, um dos grandes desafios foi aprender a consumir esse tipo de notícia, saber absorver para depois repassar. Então, o jornalismo, o hard news, que nós chamamos de hard news, que é esse jornalismo diário que lida com todos os tipos de notícia, ele é muito denso. Então, foi um dos grandes desafios foi esse, foi absorver tudo isso em contrapartida, estando num momento de pandemia, sendo a Larissa pessoa física, tendo que lidar com muitos problemas, com muitos desafios. Então, tem hora que eu, particularmente, passei por um período muito complicado, como todos nós no mundo, durante a pandemia, ainda estamos passando, infelizmente, mas nesse sentido de não ter algo que limpasse, entre aspas, a nossa cabeça. A gente tem que absorver muita coisa. Então, nesse quesito, absorver muita coisa, para ter que passar muita coisa, e são coisas ruins, são notícias tristes. Isso tudo mexeu muito comigo, sabe, gente? Então, foi um desafio grande. Você todos os dias vir para casa, dormir, respirar, sabe? Ter que limpar a mente, limpar tudo do corpo, o cansaço físico, tudo isso, para no dia seguinte acordar e começar tudo de novo, e às vezes não conseguir fazer essa limpeza, entre aspas, foi muito denso, foi muito complicado. Você chegar todos os dias e noticiar, subiu para tantos o número de mortos em relação à Covid-19 no Brasil, a média móvel de casos dos últimos dias ficou... Isso foi muito difícil. Todos os dias, quando eu abri o microfone no jornal, uma das primeiras manchetes que nós dávamos era em relação ao número de mortos. Então, falar isso, reverberar isso na cabeça, na mente, foi uma coisa que mexeu muito com a Larissa como pessoa, como um todo. Tem hora que, infelizmente, não dá pra gente separar o profissional do pessoal. Não é o ideal, mas é o real. Então, isso foi muito complicado. Essa é a parte que a gente às vezes não consegue mesmo. Enfim, mas faz parte da nossa profissão, né? Uma coisa importante, o que você faz assim para cuidar da sua voz, para se manter bem, para gravar bem, para manter a voz bonita e tudo mais? Quais são os cuidados que você usa? Porque os meus alunos, por exemplo, a maior preocupação, uma das maiores, é essa: o que eu tenho que fazer para manter a minha voz boa o tempo todo? O que você faz para cuidar da sua voz? Primeiro, muita água, muita água, muita água. Se eu for mostrar para vocês a quantidade de água que eu consumo no dia, vocês vão achar que vou fazer uma propaganda aqui, mas não vou. Eu consumo muita água. Tem uma grande profissional que me auxiliou por muito tempo, que foi a Joyce Carolino, minha fono, um beijo, Joy. É uma profissional incrível, bacana, que me ajudou, me ensinou muito além do cuidado com a voz. O nosso corpo, a nossa voz, ela reverbera o que o todo sente. Então, eu aprendi, além dos cuidados básicos, tomar muita água, evitar gelado, evitar muito café, que eu amo, evitar chocolate. São coisas básicas que melhoram na saúde vocal, que são coisas que eu faço, mas não sigo à risca. Tem hora que a gente quer beber um cafezinho a mais, tem hora que a gente acaba consumindo um pouco mais de cafeína, o que não é o ideal, mas os cuidados básicos, muita água, eu como muita fruta, principalmente muita maçã, que ajuda bastante a limpar a nossa garganta, e evito, é uma coisa muito difícil, sabe, assim, pra mim, mas eu evito falar muito às vezes, porque eu falo demais. Para o meu trabalho, todos os dias, eu faço muitas gravações para outras empresas, então eu tento sempre preservar a minha voz, porque se eu vou assistir um jogo de futebol, se eu grito demais, aí, gente, não dá, não dá. Então, cuidados básicos, principalmente cuidar da minha voz, tomando muita água. E claro, uma profissional ajuda bastante, bastante mesmo, porque é isso. Depois, a partir do momento que eu tomei consciência que a minha voz é uma extensão do meu corpo e que precisa de cuidados, eu comecei a olhar de um jeito diferente. Não só esses cuidados, né, básicos, mas também
olhar minhas emoções, por que que às vezes a garganta trava, por que que às vezes ela fecha, por que que às vezes ela arde, o que eu estou fazendo de errado? É um cuidado como um todo, por dentro e por fora isso. Tá certo. Uma coisa que acontece com a gente que trabalha com rádio, TV e tudo mais, você, falando especificamente de você agora, você já entrevistou muita gente e tudo mais. Tem alguém que você ainda não entrevistou e que ainda imagina assim, eu quero muito entrevistar essa pessoa? Aí tem isso aí com você, ou você já entrevistou todo mundo assim que você gosta, não quer entrevistar Ah, mais ninguém? não, não, tenho muitas vontades ainda, Agnaldo, mas particularmente eu tenho muita vontade de participar de uma cobertura política densa e entrevistar um presidente da República. Eu tenho muita vontade de entrevistar um presidente dos Estados Unidos, talvez grandes coberturas em relação a isso. Porque se eu for pensar em ídolos, pessoas da música, por exemplo, aí eu não vou conseguir. Aí a pessoa física vai falar mais alto e eu vou travar. A emoção toma conta, não tem jeito. Mas vamos falar, vai, de uma vontade pessoal. Se um dia eu conseguisse entrevistar, por exemplo, um David Coverdale, que é o vocalista da banda Whitesnake, que eu acredito que muitos de vocês conhecem, aí o coração ia bater mais forte, gente. É isso. Eu vou te contar uma coisa aqui que aconteceu comigo no início da minha carreira. Eu estava fazendo um freela para a Folha de São Paulo quando a Cássia Eller, Bob Uau! Dylan e Rolling Stones fizeram um show juntos aqui em São Paulo na mesma noite. E eu tive, claro, com credencial e tudo, a oportunidade de ficar ali nos bastidores. E logo depois que o show dos Stones terminou, o Keith Richards, o guitarrista da banda, veio de lá, assim, eu estava ali atrás dos bastidores, ele passou do meu lado, eu com microfone e câmera, tudo assim, eu fiquei tão, que eu não consegui nem conversar com o cara, eu só falei que gostei do show, ele falou, man, obrigado, e saiu andando. Depois que ele passou, eu falei, que aconteceu aqui? Por que eu não aconteceu? O cara fez uma pergunta, como é que A gente trava, não tem como. É uma coisa que a gente fala, uau, o que que eu vou falar? É a mesma coisa que uma pessoa que você admira muito, mesmo sem toda essa parte de entrevista. O que que você vai falar quando você chega perto? Então é uma coisa que a gente tem que pensar muito friamente, porque às vezes a oportunidade não cai duas vezes. A gente que faz muita cobertura desse tipo, é muito raro a gente conseguir algumas coisas. Então, eu acho que vai até de um feeling que a gente desenvolve conforme o tempo vai passando em relação a ser um repórter, a ser um entrevistador. A gente tem que sempre estar ligado nesse entorno e tentar, da melhor maneira, ter um sangue frio nessa hora, porque senão não tem jeito, a gente acaba travando. mas quando você está começando, né, ali, sei lá, primeiro ano de trabalho numa emissora decente, num jornal ou numa TV decente, e você esbarra com esse, sei lá, eu sempre fui fã dos Stones, assim, demais, ouço até hoje, depois você esbarra com seu ídolo, assim, que você, nossa, que você fica, no começo da carreira, você fica meio babão mesmo, você fala, caramba, cara, tá aqui. E foi isso que aconteceu. Hoje eu penso nisso, acho engraçado, né? Eu acho que hoje eu teria esse sangue frio aí que você falou, de ter mais essa postura profissional, né? Mas no início, pelo menos, eu não consegui, foi um vexame total ali. Sabe uma coisa que você estava falando, Aguinaldo, eu lembrei, que eu acho que também é uma coisa que, quando acontece, já aconteceu com todo mundo, mas quando acontece, a gente também perde um pouco do rebolado. Quem nunca fez uma entrevista e tomou uma bela de uma invertida do entrevistado? Nossa. Então, nessas horas, a gente que também trabalha com rádio, com jornalismo como um todo, a gente tem que ter um jogo de cintura, porque vai acontecer de você fazer uma pergunta e de muitas das vezes, dependendo da pessoa que você está entrevistando, ela não querer responder, ela te xingar, enfim, N situações podem acontecer, principalmente no ao vivo, né? Comigo aconteceu uma vez no ao vivo, eu levei uma invertida da entrevistada e na hora você tem que ter o sangue frio para você salientar, para você perguntar, porque também tem muitos entrevistados que eles acabam saindo pela tangente. Enfim, N situações, mas essa é uma dos pontos muito interessantes, que a gente, como tudo na vida, a gente tem que lidar com todos os tipos de pessoas e com todos os tipos de situações. Nem sempre as pessoas vão ser receptivas, sorridentes e alegres, né? São situações aí que todo jornalista, todo entrevistador ou comunicador deve sempre ficar atento.
É verdade. E a gente vive também numa época muito polarizada em todas as situações, né? Às vezes, Exatamente. você trabalha numa emissora, o telespectador não gosta da emissora e acaba falando com você, né? Você está ali representando Uhum, aquela marca e ele acaba falando, ele ou ela acaba falando bobagem ali. Você tem que pensar que não é pessoal, que é o que você falou. Precisa ter a calma para entender que não é pessoal e que é só um trabalho e a vida segue. Mas eu acho que sim, o improviso numa situação dessas vem com mais calma assim para o pessoal que trabalha no rádio, né, que começou no rádio. Você, por exemplo, porque a gente precisa do improviso e da calma para manter uma situação ali e seguir de forma profissional. E tem sim, gente que perde a estribeira, né? Você tem sim. inclusive vídeos aí na internet que você fala, caramba, por que levou pro lado pessoal? Porque aí saiu É, na porrada. pois é. E Isso é muito isso, complicado. nós temos muitos exemplos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu na TV, no rádio, em alguma maneira, no ao vivo, alguém passando por uma situação embaraçosa ou complicada, ou de violência também. Muitos jornalistas são agredidos nas ruas verbalmente ou fisicamente. E outra coisa que as pessoas precisam entender é isso: separar a emissora do jornalista. Nós estamos ali com um microfone na mão representando ou sendo porta-vozes de uma empresa, mas não necessariamente aquelas letrinhas miúdas ou aquele comentário, as opiniões não refletem necessariamente a voz, a opinião da emissora. Eu, a semana retrasada, inclusive, eu estava gravando aqui no centro de São Paulo e fui xingada. Várias pessoas passavam de carro e gritavam, falavam palavras contra a emissora. Enfim, uma pessoa eu fui entrevistar, não estávamos no ao vivo, mas a senhora topou da entrevista e depois começou a me xingar. Por que a sua emissora é isso? Por que a sua... tudo bem, senhora, mas calma. Não, porque tudo bem, tudo bem. A gente ouve e vai embora. Tem situações que são assim mesmo. O Fernando, de Brasília, está perguntando como é possível mudar a, a imagem ali de fundo enquanto aparece, enquanto apresenta um telejornal. Responde aí, Larissa. Vamos Ele lá, achando nós que, pelo que ele perguntou aqui, ele acha que é tudo ao vivo, tudo gravado, enfim. Fala para ele que tem uma tela verde lá no fundo azul que as coisas aparecem. Conta aí como é que é esse vamos negócio. lá, Fernando, né? Fernando, esse fundo verde, essa coisa diferente, né? Não é palmeirense, não, viu? Ele chama chroma key. Esse chroma key geralmente é uma tinta, um pano, enfim, que compromete, que permite, aliás, perdão pela palavra errada, que permite a parte da edição dos editores de imagem inserirem esses fundos. Fundos de uma cidade, fundos às vezes de um gráfico que passa em relação em algum dado, enfim, N infinidades e possibilidades. Então a gente geralmente grava nesse fundo verde, quem vir visitar aqui o meu perfil depois vai ver que eu até postei algumas gravações, porque é o nosso fundo falso, é o famoso fundo falso que depois a edição vai lá e coloca qualquer tipo de fundo, qualquer tipo de dado, qualquer tipo de gráfico. A Larissa pode estar aqui em São Paulo, mas o fundo da Larissa com a Torre Eiffel, ou enfim, várias infinidades. Esse é o famoso chroma key. É o milagre da tecnologia, Fernando. É o milagre da tecnologia. Exatamente. Quando tem gente que pensa assim na hora que você está ali no rádio, na frente do microfone, no microfone ou na frente da câmera da TV, é só você e tudo mais. Mas geralmente tem uma equipe ali te observando e outras pessoas que param Sim, para te observar, né? Isso às sim. vezes incomoda. Conta pra gente como é que é um bastidor assim de uma gravação. Vamos lá, um bastidor Quantas de uma pessoas tem na sua gravação. equipe, por exemplo, agora? Na minha equipe depende, Agnaldo, depende. Quando a gente vai para a rua externa, né, nós temos eu, o câmera e a minha produtora. Então somos em três. Geralmente, quando estamos lá na produtora mesmo, que nós produzimos o conteúdo para a TV Record, ali tem mais ou menos 4 ou 5 pessoas, depende do que a gente vai gravar. Se é uma reportagem que carece de mais imagens, às vezes vão 2 câmeras ou um câmera e um auxiliar, mas no geral, no dia a dia mesmo, somos em três.
E nos bastidores, o trabalho começa com a minha editora-chefe, que passa todos os dias uma pauta. Ó, Larissa, hoje você vai produzir um VT, né? Nós chamamos de VT, que é uma reportagem sobre moradores de rua, por exemplo. Saiu um censo da prefeitura aqui de São Paulo recentemente. O número de moradores de rua, infelizmente, aumentou muito nesses últimos 2 anos. Então, hoje mesmo eu fui gravar aqui no centro de São Paulo sobre essa realidade. Então, eu recebi hoje cedo essa pauta, e aí nós fomos às ruas. Eu tenho que fazer um trabalho de pesquisa antes, né? Eu faço uma pesquisa, um levantamento de tudo que eu posso falar, das coisas que eu quero colocar na minha matéria, dos dados mais relevantes para esse tipo de assunto. E aí eu converso com a minha equipe e falo, olha, eu quero ir gravar, por exemplo, no centro de São Paulo. Porque a gente tem que pensar em relação à TV, diferentemente do rádio, parece até clichê, mas a gente tem que pensar muito nas imagens. Então, é um trabalho que você começa rascunhando num papel, no computador, enfim, da maneira que cada profissional se lida melhor, se dá melhor. Depois vamos para a rua, gravamos imagens, eu tenho que gravar a minha passagem. O que é a passagem? É essa parte do dado que eu considero mais relevante, onde eu apareço no meio da reportagem, fora tudo que eu vou falar e narrar para as pessoas de casa observarem ou assistirem. Então, hoje nós fizemos toda essa captura de material na rua, eu fiz a gravação da minha passagem, depois, posteriormente, nós voltamos para a produtora e eu continuei trabalhando no meu texto. Depois disso tudo finalizado, aprovado pela minha editora-chefe, aí eu vou gravar o famoso off, que é a narração que todo mundo que está em casa ouve por trás da notícia da TV. Então, esse trabalho é pensado e feito a várias mãos, depois vai para o meu editor, o meu editor que dá toda a vida, que faz toda a montagem, coloca os dados, as imagens, enfim, para posteriormente ir para a tela da TV. Tá certo. O voz off que você grava ali no VT, você grava depois que o VT está pronto, o trecho da reportagem está pronto, ou você grava antes a sua voz e eles fazem a edição lá com as imagens? Como é que funciona? Eu faço a minha gravação e depois eles fazem a edição com as imagens, mas eu indico tudo que eu quero para eles bonitinho, que apareça, para que case, né, para que fique coeso, de acordo com aquilo que eu estou contando. Então, primeiro eu gravo a minha voz, o meu off, depois a gente faz a edição. Tá certo. Ó, quem chegou por aqui também, o Marcos Ribeiro Sertanejo, está aqui acompanhando, aplaudindo a Larissa. O J. Santos, doutor, está falando, a Larissa é linda e competente, é verdade. Beatriz Moretti, acho que voltando lá no assunto que a gente estava falando, acho um absurdo atacar o repórter. Respeito sempre, concordo, tem que respeitar o profissional. E para mesmo com esse negócio de ficar xingando repórter, coisa feia. Você tem educação? Não, o negócio é esse. A Viviane Carvalho também está falando, enfim. Quero agradecer esse pessoal todo aqui. Lari, para te acompanhar nas redes sociais, como é que faz? Larissa Vamos lá. Calderari. Isso, aqui no Instagram sou larissa.calderari, no Twitter eu estou como L_Calderari e no Facebook estou como larissa.calderari. Estou sempre muito aberta, gente. Quem quiser bater um papo, quem quiser conversar, vem aqui no perfil que a gente troca ideias e façam perguntas, viu? Quem tiver um pouco acanhado hoje não tem problema. Manda mensagem aqui depois que a gente conversa. Especialmente para os meus alunos que ficam meio assim retraídos. Eu não vou perguntar para a Larissa, não, imagina. Pergunta, manda mensagem lá que ela responde mesmo. Ou se quiser, manda aqui. A gente já está no finalzinho aqui do nosso tempo. Mas a Larissa é uma grande profissional e geralmente os bons profissionais trabalham muito, mas também tem a generosidade de responder, de conversar. Falando nisso, eu quero te agradecer aqui pela generosidade, né, de ceder aí parte do seu tempo para falar com a gente aqui, para dar dicas. Isso é muito bom, é muito gratificante para mim. Imagina. E para os meus alunos que te ouviu aqui, muitíssimo obrigado. Você já falou aí das suas redes sociais e você também está na Rede Record de madrugada, não é isso? Isso, todos os dias, gente. 00:45. Estamos lá todos os dias no Fala Que Eu Te Escuto e na programação da Record também. Repito, saliento. Podem vir conversar, não se acanhem. Vocês que querem ser comunicadores, desde os mais tímidos até os mais despachados,
Falem, falem que nós estamos aqui para auxiliar, para aconselhar, para fazer tudo que a gente puder fazer por vocês, viu? Ouçam as vozes da experiência sempre, como esse cara aí, ó, que tá falando com vocês. Esse cara é muito bom, viu? Vocês ouviram. Se a Larissa falou, vocês têm que ouvir. Tá pensando o quê? Sabe uma O coisa que eu sempre Cirilo, lembro de você, Agnaldo? Aqui contando uma curiosidade, gente. Lá atrás, quando Agnaldo me deu aulas, eu lembro eu nem lembro a disciplina, eu só lembro dele falando: sintam o sentimento quando vocês vão falar de alguma palavra. E eu lembro muito dele falando de um perfume. Sinto, que perfume gostoso. Quando você for fazer uma propaganda de um perfume, coloque esse sentimento. E todas as vezes que eu vou fazer uma propaganda de alguma coisa, eu tento mentalizar essa sensação, porque a gente tem que ser um pouco de ator também, dependendo do que a gente for fazer. Então eu lembro muito de você com isso, viu, Aguinaldo? A plantinha foi sementada e, ó, tá dando bons frutos, viu? que bacana, que demais. Mas é assim mesmo, né? Tem que vivenciar a situação e passar credibilidade de verdade na fala, né? Enfim, Sempre. que bacana. A Beth está falando aqui, muito obrigado. E o Cirilo está falando, ela responde mesmo, responde mesmo. Gente, de novo aqui, ó, livro disponível para vocês lá no Hotmart, só procurar aí, Aguinaldo Ribeiro, no ar, locução profissional no rádio e na TV. Segunda edição já está disponível por lá, vocês estão aí procurando. Siga a Larissa Calderari nas redes sociais, porque vocês têm aí também uma grande profissional para tirar dúvida, para trocar ideia. E assista ela também lá na TV Record, nas madrugadas e durante a programação da Record. Lari, muito obrigado pela paciência e por passar aqui todo esse conhecimento para a gente. A gente tem que finalizar aqui por conta do tempo. Grande abraço para você, cuide-se, e depois eu vou te convidar para uma próxima oportunidade para a gente continuar essa conversa, porque tem algumas perguntas aqui que não Com dá tempo mais para certeza, responder. com Você ainda tem muito certeza. mais história para contar, não é isso? Com certeza, histórias é o que são coisas que não faltam aqui nesse repertório. Agnaldo, um abraço para você, um beijo também para todos que estão nos assistindo. Fiquei honrada com o convite, obrigada. Espero futuras oportunidades e quem quiser só vir aqui bater um papo. Muito bem, até mais. E para finalizar, site novo da Espaço Voz, não, ponto, não, como é que é? Cadê a minha produção? Chegou. Espacovoz.com, espaçovoz.com. É só isso, dá uma passada lá que tem coisas novas por lá, inclusive cursos grátis. Eu disponibilizei uns 2 cursos, ou 3 cursos de graça lá para você, para comemorar o site novo da escola Espaço Voz Comunicação e Arte. Grande abraço e beijo para vocês todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Tchau, Larissa. Tchau, beijo.